E aí pessoal, tudo bem? O papo de hoje é com o professor Hernani França, ele que além de professor é intérprete, tradutor, um grande amigo. Nós vamos conversar sobre o ensino de língua inglesa não só nos cursinhos de idiomas, mas também na escola particular e na escola pública. Solta a vinheta. Hernani, beleza? Tudo bom, Rafa? E você? Beleza, obrigado por ter vindo ao Papo de Professor hoje. Que isso, cara, tranquilo. Só desse lugar ter ar-condicionado, você ganhou a minha atenção na hora que você falou. Que isso, aqui em Goiânia nem faz calor, cara. Tá impressão, eu tô com 2 pizzas aqui, se você quiser servir daqui a pouco. O papo hoje é sobre o ensino de língua inglesa nas escolas e nos cursinhos de inglês. Tá muito diferente isso? Cara, bem, a intenção das duas escolas são diferentes, né? A questão da escola regular, ela não tem o mesmo intuito da escola de idiomas, entendeu? A escola regular, ela vem no sentido de ensinar um vocabulário básico para o aluno ter um pouco de interpretação de texto, para que na hora da aula, na hora que ele estiver fazendo o Enem, fazendo algum vestibular que seja, ele tenha aquele vocabulário para fazer uma interpretação de texto, para poder responder as questões que estão na prova, né? Já vem bem na contramão da escola de idiomas, que ela preza muito a comunicação, você poder sair, se comunicar, poder pedir as coisas, poder fazer compras, isso tudo usando a língua-alvo, qualquer que seja, inglês, francês, espanhol, russo. Ou seja, o aluno que procura a escola de língua inglesa, de idiomas no caso, ele já vai com outro objetivo, né? E isso às vezes até ajuda, né, na dedicação desse aluno, né? Sim, claro. O aluno que vai para uma escola de idiomas, ele já está certo daquilo que ele quer, né? Ele já vai atrás da língua que ele quer. Ele já vai, eu quero fazer inglês, quero fazer espanhol, quero fazer francês, entendeu? O aluno que chega numa escola de idiomas, ele já tem noção, vários deles já têm noção do nível que eles estão. Eu sei que eu não sei nada, eu quero começar do primeiro nível, do começo, eu quero fazer um teste de nível, porque eu sei que eu tenho um vocabulário mais básico. Então, o aluno que vai realmente para a escola de idiomas, ele está certo do que ele quer, ele está certo do que ele quer estudar. Até o valor que a sociedade dá na língua, na segunda língua no caso, é diferente, né? A gente vê até na questão da escola pública e escola particular, por exemplo, uma segunda língua no Japão, falam em inglês, eles falam realmente o inglês, sim, né? E no sim. Brasil... No Brasil, a questão do ensino de línguas em escola regular, agora a gente já está vendo uma mudança. Por exemplo, já temos escolas que vêm ensinando o inglês desde o ensino fundamental, que é da primeira à quinta série, se eu não me engano, né? A questão do ensino fundamental, agora nós temos a escola internacional aqui em Goiânia, que já vem ensinando os alunos desde criancinha, a Paul Bear também, é outra escola dessa filosofia de ensino agora também. Fractal também está começando isso agora. E a questão do ensino público com a língua inglesa, agora que está começando a dar pequenos passos em direção a alguma coisa. Antigamente eles não tinham nem material para poder começar esse ensino de língua inglesa em escolas públicas. A gente vê pelo PNLD, né? Que é o Sim, Programa sim. Nacional de Livro Didático. Sim, agora que vão começar com o Fundamental 2. Né? Eles mandam os livros para a escola, os professores vão escolher os livros, mandam de novo e o governo dá esses livros para a escola pública ali. Ou seja, então não tem ainda material de inglês para a escola pública, né? Agora que eles estão começando a falar sobre isso. Agora não. A primeira vez que começamos a falar sobre material de inglês para a escola pública foi esse ano, entendeu? E Fundamental 2 agora, ano que vem, vai ser, Fundamental né? 2 agora ano que vem. Aí, daqui, passando ano que vem, no outro, a gente ainda vai ver se vai ter material também. Então a escola pública ficando para trás, né, nessa questão. Sim, E isso já mostra também, até eu estudei em escola pública, a gente via que o inglês, primeiro que não reprovava, né? Não só inglês, né? Inglês, educação física. Aquelas matérias que na verdade são importantes, mas a gente utilizava como se fosse uma coisa secundária. Sim. Né? A gente não, vai ter prova de inglês, vou me matar de estudar. Não era assim. Mas isso não é só na escola pública, né? Isso também em escolas particulares também partem desse princípio. A matéria em inglês,
não é uma matéria, bem, até quando eu estudava não era uma matéria que reprovava, por exemplo. As aulas são à tarde, não fazem parte da grade matutina, principalmente no ensino médio. No ensino médio não faziam parte da grade matutina dos alunos, os alunos tinham que vir à tarde para poder fazer esse inglês, o que não era igual um cursinho de inglês, não era, por exemplo, igual na Hoffman House, que é onde eu trabalho, entendeu? Então, à tarde era a hora da matéria de inglês. Aí a importância não era tão... Temos várias faltas, tinha gente que não ia, exatamente porque tem essa ideia do inglês ainda ser uma matéria secundária, tanto em escola particular quanto em escola pública. E nos cursinhos, os alunos já conseguem sair falando inglês? Tudo depende, Rafael. Para que você vai no cursinho de idiomas? Você vai para aprender um idioma a fundo, você vai para terminar o curso, você vai para ficar os 4 anos, ou você vai naquela história de eu só estou indo para viajar. Então eu vou passar férias num lugar e quero fazer um ano de inglês, vou ficar um mês nos Estados Unidos, eu quero ir fazer um ano de básico simplesmente para ir lá e me comunicar. Sim, você sai falando o básico, entendeu? Todos sabemos que lá na escola onde eu dou aula, que é lá na Hoffman, você tem você tem o curso de 4 anos. Temos o iniciantes 1-2, o pré-intermediário 1-2, o intermediário 1-2 e o avançado 1-2. Se você chega ao avançado, você está com um nível de inglês muito bom. Se você fizer só o básico, você consegue se virar. Se você tiver só o básico, você consegue se virar, entendeu? Agora uma pergunta, assim, mais para a questão da sua profissão. Você é intérprete também, você trabalhou como intérprete em vários países. Sim. Ano que vem nós temos Olimpíada. Lembrando que ano passado nós tivemos a Copa do Mundo. Sim. Ano que vem nós temos Olimpíadas. A questão de profissionais para esse ramo, como é que nós estamos? Se fosse aqui em Goiânia... Então aí você tocou no ponto. Goiânia é uma cidade conhecida por turismo de negócios. Então é muito específico o nicho aqui em Goiânia. Se a gente está falando de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, é outra galera, é outro tipo de esquema. Rio de Janeiro é uma cidade que recebe turistas o ano todo. Não Por para exemplo, de gente. eu lembro que você trabalhou num congresso de medicina aqui em Goiânia, muito tempo atrás. Congresso Internacional de Oftalmologia há muito tempo atrás, exatamente. Onde eu fui intérprete de um oftalmologista que agora o nome me fugiu, muito famoso lá da Inglaterra. A gente viajou o estado de Goiás inteiro aí juntos. E seria fácil encontrar outros intérpretes aqui em Goiânia para esse tipo de evento? Como Goiânia é uma cidade que não é muito famosa pelo turismo de lazer, pode ser, não sei se pode dizer assim, mas nós temos várias pessoas que fazem isso. Claro que não é no Rio de Janeiro da vida, não no São Paulo da vida, onde nós temos milhares de profissionais, né? Mas nós temos um mercado que se segura. Nós temos empresas de tradução, temos empresas de intérprete, né? A empresa que me contrata para ser intérprete também não tem só eu, tem mais um pessoal. Quando eu não posso, eles têm outras pessoas que eles podem indicar também, não tem problema. E que dica você dá principalmente para professores, não só para professores novos, mas professores que já têm um pouco mais de experiência, para inovar em sala de aula? Lá onde eu trabalho, nós temos desde adolescentes até adultos em sala de aula, né? E para segurar a atenção de adolescentes, meu querido, a gente tem que ver que nós estamos lidando com a geração Facebook, a geração WhatsApp, ou seja, quadrigiz, já é difícil, já né? é difícil, mas ainda é necessário, porque acho que nada substitui o professor em sala de aula. Com certeza. Ponto, né? Mas para segurar a atenção, cara, televisão em sala de aula é muito bacana. Você ter uma conexão à internet é super necessário. Você pode entrar em YouTube, clips, vídeos online, tudo que o livro te oferece, faz uma citação, entra nessa citação, joga no YouTube, entra no site que o livro está te dando, prende a atenção desses meninos. Isso enriquece a aula. Nossa, é uma diferença absurda, cara, é uma diferença absurda quando você tem toda essa inovação tecnológica dentro de sala de aula e você aplica ela de uma maneira bacana, cara, você não tem ideia da diferença que faz. Isso a gente está falando de turmas que começam 2 horas da tarde, ou seja, os meninos já chegam com muito sono, entendeu?
entendeu? Então você usar isso tudo, cara, música, entrar na sala, já tá tocando a música, o contato com a língua o tempo todo dentro de sala de aula. Lá na Hoffman a gente não fala inglês, a gente não fala português em sala de aula, desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula, do Beginners 1 ao avançado, ao Upper 2, né, até o avançado 2. Infelizmente é difícil, é fora da realidade da escola regular, né? Totalmente. A escola regular nem pode falar inglês o tempo todo em sala de aula. Muita gente, caso eles decidam começar a falar inglês o tempo todo em sala de aula, são 40 alunos fazendo perguntas sobre vocabulário, o que o professor quis dizer, o que o professor não quis dizer. Então fica muito complicado você falar inglês o tempo todo em uma sala de 40 alunos. Mas no curso de inglês dá para você fazer isso tranquilamente, sem problema algum. Engraçado, eu fui perguntar para você a questão de se o aluno sai falando inglês também da escola particular. Lembrando que nós fizemos faculdade junto, o pessoal saía da faculdade sem falar inglês ainda, né? Nossa, faculdade de letras de inglês, né? Letras em inglês, a galera entrava, tanto que o curso oferecia o inglês, né? Desde o inglês 1 até o inglês 7, se não me engano, exatamente. Então, exatamente do mesmo jeito que nós temos esse problema também com alunos em escola regular, com os alunos em escola de idioma, porque a gente tem que lembrar também, principalmente para o ensino de línguas, não é só o professor que vai te fazer falar inglês, é você também que te faz falar inglês, é você se dedicar um pouco em casa também, é você ir atrás, isso como todas as matérias, você tem que estudar em casa, você tem que se dedicar um pouquinho em casa também. Né? Mas o que acontece? Estava falando da geração Facebook. A geração Facebook ainda é mais fácil, porque eles estão em contato com a língua o tempo todo. Nós sabemos que a gente cresceu junto com o videogame. Foi. Não é verdade? Então, as bandas que a gente escuta, praticamente quase tudo em inglês. Né? O Gustavo Lima, por exemplo, está começando a cantar em inglês agora e a gente está aí acompanhando a carreira dele. Não, mas ó, do Kiss, Motorhead, essas coisas que a gente escuta, a gente ia atrás das letras, pegava essas letras, traduzia essas letras. Isso desde menino a gente fazia isso, né? Nossa senhora. Desde quando a gente começou a escutar Nirvana, aquela coisa, eu pegava a letra do Nirvana, aquela coisa deprê, né? Eu não gostei de Nirvana. Cada um gosta do que é. A gente sempre foi atrás, a gente não tinha internet, você lembra disso, cara? Nossa! Pegava a revistinha, pegava o dicionário, ia no dicionário, ia traduzindo aquelas letras. Aí entrou o que? O videogame. Aí pronto. Você vê aquilo, você vê as conversas, escutar aquilo. Então, muita coisa mudou. E essa geração nova, cara, eles já entram com uma explosão de informação na língua deles, em uma segunda língua, que é absurda. Todo o vocabulário de videogame, de música, de blog, de vlog, de YouTube, tem muita coisa em inglês. Então essa molecada já tá, desde pequena, já em contato com a língua. O que pode até atrapalhar um pouco a questão do professor pegar um aluno desse, que às vezes está iniciando no cursinho ou na escola mesmo, né? Ele já não vem vazio, ele já vem com um monte de informações, inclusive você falou de videogame, de música, e aí na hora de aprender inglês o professor vai e começa verb to be, e isso faz com que o aluno se frustre também, né? Sim, mas o aluno tem que entender que ele não está sozinho no mundo, né? Não é verdade? Para isso, existe uma coisa que chama aula particular. Se a pessoa sabe que ela vai estar numa turma de Beginners 1, por exemplo, que é um iniciante 1, ele tem vocabulário acima da média, tem que respeitar quem não tem vocabulário acima da média, né? Então tem que ter um pouco de paciência, que ele não quer ter paciência, não quer esperar, tem aula particular para isso, sabe? E ainda tem outra coisa também, mesmo esse aluno que já chega com esse vocabulário um pouco mais elevado, às vezes o vocabulário dele é bom, mas a gramática não é tanto. Então é bom ele prestar atenção no início mesmo, porque não adianta ele saber muito isso significa aquilo, mas na hora de colocar na frase ele tem que lembrar daquelas regras básicas da primeira aula, do primeiro dia. É exatamente esse tipo de exemplo que a gente dá em sala de aula no primeiro dia. A gente fala, gente, vocês podem até ter um vocabulário muito bacana, mas como usar esse vocabulário? Né? Então aí tem muita gente que não lembra, tem muita gente que não sabe a diferença de um simple present para um present continuous, que seja independente. Então é ali na hora, por exemplo, tem vocabulário, mas como usar? A gente está ali para dar esse tipo para ser esse guia para eles também. Agora, de 5 anos para cá, surgiu essa questão do curso de imersão. Como é que funciona isso e funciona realmente? Cara, todo contato com a língua é bem-vindo. Né?
independente de onde esse contato vem. A gente está falando agora de videogame, filmes, séries, agora todo mundo está assistindo séries. O curso de imersão, existem pacotes de curso de imersão. Você pode tanto fazer ele aqui no Brasil, você vai para um hotel fazenda com o professor leva um grupo de alunos e lá vocês vivem a língua o tempo todo. Ou também, nós temos os intercâmbios, né, que já tem muito tempo que existe intercâmbio aqui no Brasil. Você pode viajar e ficar lá um ano e pouquinho lá aprendendo a língua. Existe o curso de imersão fora do país também. O que é o curso de imersão? Você paga ali para ficar lá um mês e meio, vivência na língua dentro de um curso de inglês. Você não vai lá só morar, você vai lá estudar, você vai lá para uma escola de inglês e você vai ficar um mês e meio lá fazendo esse curso. E vivendo a rotina deles, né? A rotina deles. Você pode ficar em casa de família, você pode ficar na casa de estudante, independente. Ajuda muito. Você ter a chance de aprender uma língua e vivenciar essa língua lá é fantástico. Quisera eu ter tido essa oportunidade quando eu era mais novo, né? Hoje tem muita gente fazendo isso. Muita gente. A gente escuta de alunos que durante as férias vão fazer um curso lá de um mês e meio em outro país, seja espanhol, seja francês, seja inglês. Eles voltam e falam que foi uma experiência muito bacana e não deve deixar de ser, né? E para aqueles alunos que querem aprender inglês, não têm condições de ir para um cursinho de inglês, funciona ele estudar sozinho em casa? Funciona aqueles cursos que tem um computador que a gente vê a propaganda aí na TV fechada? Vou usar o meu exemplo, para você ter noção. Eu fiz pouco tempo de curso de inglês quando eu era menino, pouco tempo. Eu acho que tem como sim você se dedicar ao estudo de uma língua estrangeira em casa. Só você ter um pouco de curiosidade daquilo que você quer fazer. Cara, pega uma série, a gente tá falando disso agora, pega de músicas que você gosta, músicas que você quer saber, cara, tudo começa com você e a língua na sua frente. Traduz uma música, preste atenção na pronúncia durante a música, pega uma série que você gosta de assistir, tá? Você nem precisa colocar uma legenda em inglês, coloca a legenda em português, só você ter noção do que o cara tá falando, o que é aquela pronúncia, o que é aquela palavra na sua língua. Aquilo é bacana também. Então todo contrato é bacana. Em relação aos cursos online de inglês, eu nunca tive acesso a nenhum. Eu não sei de falar, tal curso funciona, tal curso não funciona. Eu nunca entrei em nenhum para ver. Eu tenho uma colega que trabalha em cursos online de inglês e fala que são cursos bacanas. Eu nunca vi nenhum, então eu não posso te passar esse tipo de informação, sendo que eu nunca entrei em nenhum. And do you have something to tell to our members from the group? Well, especially for the English teachers from this group, I have. Guys, it's a long way to the top if you want to rock and roll, you know what I mean? Especially here in Goiânia. Yeah, man, yeah. One day, well, they are seeing it now. The schools have never been so crowded as they are right now, you know what I mean? People going after a second language, you know what I mean? Trying to learn English. And I know that in the future, they will need it. Yeah. You know what I mean? English, French, Spanish, doesn't matter. A second language is very important nowadays. Even if business in English, business. Of course. Dude, how many people travel in business? Yeah. You know, like Goiânia is known for that. You know, like business English. That's it. They come here for business. We have all those international meetings. We have all those international people coming from another country to give courses here. So we have like doctors from all around Brazil attending to a course in English. So yeah, people are gonna need us, dude. People are gonna need us, and people are gonna miss us when they think, Jesus, my English is. Can I say bad words here? Yeah. English is especially in English. My English is so fucked. You know what I mean? So they are coming after us, and that's a good sign. You know what I mean? And they will know how important the teacher is. Yes. Just like, and maybe one day, people are gonna give us the importance that they give to a math teacher. Soon, I think. Yeah. I hope. Yeah. They're gonna say, oh, that's Hernani, my English teacher. Yeah. You know, like the same way they do with math teachers, Portuguese teachers. You know what I mean? Especially in regular schools we're talking about, because in language courses they do that all the time. You know. Hernani,
I'm glad to hear, man. Dude, Rafa, you know, every time you need, I'm here for you, dude. In a good way and in a bad way. More than a friend and my brother. Thanks, man. Thank All right. you. Bye-bye.